Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana de estudos e aprendizagens, que bacana! Hoje nós faremos a correção do livro de Geografia nas páginas 129 a 133. Acompanhe com a sua professora e não deixe de corrigir nenhuma questão, ok? Bacana! Vamos relembrar um pouquinho. Nós sabemos que a natureza, a paisagem natural, ela pode ser modificada, tanto pelo homem como pela própria natureza, não é assim? Nós aprendemos que a natureza nós podemos ter a ação da água, do gelo, do vento, terremotos e também transformação do relevo. Nós falamos na última aula na questão do relevo, onde é que o homem, vocês se lembram? O homem abriu túneis dentro das montanhas, mas não danificou totalmente o relevo, a montanha. Ele não destruiu a montanha. Ele simplesmente modificou, fazendo com que o fluxo de veículos passassem por elas, com iluminação, tudo arrumadinho, para que ele preservasse a área verde, a área natural. Joia! É assim mesmo que deveria ser, não é? Agora, acompanhe comigo as diferentes formas de transformar a paisagem. Acompanhe a leitura. Quando observamos uma paisagem, percebemos que as pessoas a transformam. Como elas se relacionam com a natureza e o espaço, o lugar em que vivem e como utilizam seus recursos naturais. Isso ocorre tanto na cidade quanto no campo. Nas cidades, vivem mais pessoas que no campo. Há várias construções e elas ficam próximas umas das outras. A paisagem urbana ela é marcada pelos elementos produzidos pelas pessoas, como construções de casas, galpões, edifícios, escolas, igrejas, as vias de circulação, como ruas e avenidas, os veículos, tanto carros, ônibus, motocicletas e outros que a gente conhece. No campo, vivem menos pessoas e existe uma grande quantidade de vegetação. Há poucas construções e elas não ficam tão próximas umas das outras. A paisagem rural está relacionada ao cultivo de alimentos e à criação de animais. Nós encontramos muito na área rural muitas fazendas. A seguir, vamos ver uma vista de satélite da cidade de Chapadão do Céu, lá no estado de Goiás. Acompanhe comigo a primeira vista. Nós vamos ver aqui, nós estamos vendo a paróquia Nossa Senhora Rainha do Céu, que é um dos cartões postais da cidade. Muitos turistas gostam muito de visitar essa cidade quando vão lá na cidade, no estado de Goiás, porque ela é muito famosa. Vocês podem observar que, tem poucas áreas vegetação, poucas árvores, nós temos mais casas, umas próximas das outras, está vendo aqui atrás? Isso. Já aqui na nossa vista número 2, nós temos a fotografia de um canavial. Canavial é uma plantação de cana-de-açúcar para a produção do etanol, que é o combustível, que nós colocamos nos carros, nos veículos. Então, olha para você ver, tem mais área de plantação e menos casas, as casas são mais afastadas umas das outras. Observando agora a página 129. Na página 129, nós vamos ter assim, observe novamente as mesmas imagens da página anterior. Quais são as diferenças? Então, vamos ver. Na imagem 1, vamos classificar assim da paróquia, nós vamos ter a cidade, a vista da cidade, onde tem casas umas próximas das outras e menos vegetações. Já na imagem 2, que é a imagem rural, nós vamos ter mais plantações e vamos ter mais casas, uma afastada da outra. Nós vamos ter mais áreas verdes, não é mesmo? Joia! Agora observe as imagens a seguir e identifique se fala da rural ou se está falando da urbana. Vamos observar a imagem número 1. A imagem número 1, nós temos mais casas, nós temos ruas, nós temos até avenidas. Neste caso aqui, se trata de uma área urbana.
Nesse caso aqui, nós já temos pastagens, nós temos montanhas, nós temos animais pastando, nós vamos ter a área rural. Nesse caso aqui, nós vamos ter arado, onde vai se arar o solo para fazer novas plantações. Nós vamos ter a plantação do lado de cá e as máquinas agrícolas que os fazendeiros costumam usar. Então, nós vamos ter uma área rural. Desse lado aqui, nós já vamos observar ônibus, avenidas, poucas árvores, prédios aqui ao fundo. Então, nós vamos falar que é uma área urbana. Muito bem. Agora, vamos aprender um pouco mais na seção Mais Atitude, na página 130. Vamos ver lá o que ela vem nos trazer de informações. As pessoas podem realizar transformações positivas na paisagem para atender às suas necessidades. Contudo, algumas transformações podem gerar consequências negativas para o meio ambiente e para as próprias pessoas. Em Minas Gerais, existe uma cidade chamada Brumadinho. Nós já até comentamos isso lá na sala. Lá, uma atividade econômica importante é a mineração, isto é a retirada de minérios do solo, como o ferro. Esse processo transforma a paisagem e produz resíduos tóxicos. Para conter esses resíduos tóxicos, são construídas barragens. No dia 25 de janeiro de 2019, uma dessas barragens se rompeu, causando estragos ambientais e perdas de vidas em Brumadinho. Essa tragédia despertou um sentimento de empatia e solidariedade nas pessoas. Significa que outras pessoas se colocaram no lugar daquelas pessoas que estavam sofrendo. Leia abaixo o texto do jornal Joca, que é um jornal para jovens e crianças, sobre o projeto Mande uma Carta para Brumadinho. E vamos acompanhar o que fala esse artigo. Leitores do Joca e jovens de Brumadinho trocam cartas de solidariedade. Olha que bacana! Vamos ver um trecho. Tenha força, estamos com você. Vai ficar tudo bem. Mantenha esperança e não desista dos seus sonhos. Essas foram algumas das mensagens que leitores do Joca enviaram a estudantes de Brumadinho após o rompimento da barragem. Crianças e jovens participaram da campanha Mande uma Carta para Brumadinho, na qual foram convidados a escrever mensagens de apoio para estudantes da cidade e encaminhá-las para a redação do Joca. O jornal se encarregou de enviar as cartas para as escolas do município, acompanhadas de selos para possíveis respostas, e as distribuindo em igual número entre os colégios. Foram recebidas mais de 2.200 mensagens vindas de regiões e realidades diferentes do Brasil e até de jovens que moram no exterior, fora do Brasil. Olha que bacana! Cartas na era do WhatsApp. Acostumados a se comunicar por aplicativos de troca de mensagens, muitos alunos nunca tinham trocado cartas pelo correio. É mais legal receber uma carta do que um WhatsApp, porque parece mais real, disse Ana Clara M., de 11 anos, da Escola Municipal Carmela Caruso Aluoto, de Brumadinho. Podemos ver a letra da pessoa, imaginar como ela é. Além disso, ficamos ansiosos para receber a resposta. Além de ser bacana, porque no momento de dor, você ainda vai receber uma mensagem, você não está vendo, você sente um calor humano, mas não sente um calor humano total, porque a carta você pode guardá-la e ler quantas vezes você quiser. Você vai ver a letra, a pessoa se dispôs a mandar uma mensagem escrita para você, para que você pudesse guardar. No WhatsApp, é uma escrita padrão. Então, você não vê, não tem um contato maior com a pessoa. A letra da pessoa não vai aparecer com tanta força para você guardar.
né? Qualquer pessoa pode escrever no WhatsApp. Numa carta, a pessoa se dispôs com a letra dela a escrever. Então vamos ver aqui. Qual gênero textual foi utilizado pelas crianças? Foi a carta. O que você sabe sobre essa forma de comunicação? A carta é uma mensagem escrita em que você coloca data, você faz uma saudação, né, querido amigo, querida pessoa, né? Você escreve o assunto e faz uma despedida. Ela é um documento escrito que você pode guardá-lo por o tempo que você achar necessário. E ele utiliza o correio para ser enviado. Você coloca dentro do envelope, leva ao correio, compra um selo. Esse selo é a parte do transporte que o correio vai fazer para levar a carta até a pessoa que você deseja. Você tem que ter o endereço completo, certinho, para poder enviar. No caso aqui, com certeza, eles enviaram para a redação do Joca, mas porque eles não teriam o endereço de todo mundo. E o Joca fez a distribuição na escola. Mas aqui, na carta, você tem que ter o endereço completo da pessoa com o CEP para poder enviar. Vamos seguir o modelo do projeto que acabamos de conhecer? Você vai escrever uma carta para alguma pessoa da sua cidade ou que mora em outra cidade, pode ser até para a vovó, se você não mora com ela, e vai fazer uma mensagem de apoio e compaixão. Suponhamos um exemplo, que a vovó está com dor de cabeça. Você vai escrever uma mensagem de otimismo, para que ela cure, para que ela sare, que você está torcendo para que ela melhore, e assim você vai finalizar a carta assinando. E vai depois passar a limpo. Você pode utilizar esse espaço aqui para fazer o rascunho. Passe a limpo numa outra folha de papel, peça o papai ou a mamãe para ler, né, fazer algumas correções se precisar, para você poder enviar a carta para a pessoa. Eu tenho certeza que ela vai ficar super feliz com isso. Agora, vamos na página 132. Na página 132, você vai consultar um jornal da sua cidade e retirar uma imagem, né, uma fotografia que tenha de uma paisagem que tenha nesse jornal. E vai relatar segundo a paisagem. Qual é o nome do lugar que está sendo retratado, né, a foto, quando ela foi feita, ou seja, qual a data dessa reportagem, porque muitas vezes não tem a data na fotografia, pode ser a data da reportagem. Como a paisagem foi alterada pela ação das pessoas, ou seja, foi construída alguma coisa, foi feita construção de casa, de prédio, de rua, o que teve de modificação que o homem fez nessa paisagem? Você vai pôr os exemplos aqui, ok? Joia. No número 2, nós vamos observar as paisagens a seguir das informações pedidas. Aqui é a fotografia 1, aqui é a fotografia 2. Pediu aqui embaixo, paisagem da cidade. É a fotografia 1 ou a fotografia 2? A fotografia 2. Muito bem. Quais são os elementos que você vê nela? Prédios, ruas, avenidas, veículos transitando, poucas árvores. Agora, paisagem do campo. Vai ser a fotografia 1. Muito bem, coloque 1 aqui. Quais são os elementos que você pode observar aqui? Estradas de ferro, vegetação, o pasto, onde animais podem pastar, poucas construções, mais plantações, mais áreas verdes. Muito bem. Agora na página 133. Por que as pessoas transformam a paisagem? Nós já falamos sobre isso. Ela transforma porque ela tem a necessidade de adaptar-se para a sua sobrevivência. Por isso que ela modifica a paisagem, para que ela possa fazer as construções, as modificações de acordo com a sua necessidade. Agora, observe a imagem que foi pintada pelo Vicente Van Gogh. Ele pintou essa paisagem aqui. Vamos observar que tipo de paisagem é retratada na pintura. É uma paisagem rural, porque tem mais plantações, tem mais elementos naturais nela. O que você vê na pintura? Cite pelo menos 3 elementos que estão na paisagem. Então, o que nós podemos ver? Plantações, aqui pessoas tomando conta, né, fazendo o seu serviço. Nós podemos ver máquinas trabalhando nas plantações, arando, fazendo arado, né, da terra para novas plantações, né? Nós podemos ver poucas casas, uma afastada das outras, instrumentos de trabalho que as pessoas possam utilizar, né, dentro do trabalho, geralmente numa fazenda, numa área rural, ela tem muita máquina
que ajuda na plantação, na colheita, né, a cuidar das plantações. E essas máquinas também. Nós podemos modificar as plantações? Podemos, mas com muito cuidado. Bom trabalho e boa correção.